alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz com vocês, trazendo alguns conteúdos em filosofia. Nós já temos aqui muitas aulas na plataforma Gonçalves Dias, então eu te convido aí a dar um Gonçalves Dias de vez em quando, fazer uma busca lá, pegar alguns conteúdos. Ah, professor, mas não é da minha série. Pô, mas isso acrescenta tanto. Seja um aluno autônomo, protagonista. Olha que palavra bonita, muita gente gosta de dizer, né? Protagonista. Então vá lá, meu irmão, por favor, é coisa tão legal. Ah, dá uma busca, pega uns conteúdos ali para acrescentar aquilo. Ah, professor, eu vi uma aula parecida com uma que eu já precisei. Aí vai lá e assiste, né? Que legal. Agora eu quero chamar a atenção para ti de uma coisa. Pega todo o teu material, tá? Para evitar dispersão. Então, te concentra, observa tudo direitinho, anota aquilo que... Não deixa de anotar. É uma frasezinha que diz assim, é melhor um lápis curto do que uma memória longa. Olha aí, ó, isso aqui é uma advertência. Anote, não custa nada, tá bom? E hoje nós vamos aqui a pedidos até aqui do estúdio, sabe? Nós vamos falar sobre livre-arbítrio humano. Nós sabemos que o livre-arbítrio humano é uma característica fundamental, tá, do nosso comportamento ético. Tem muito a ver com a capacidade que nós temos de fazer escolhas, não é isto? Ah, assim, professor, já ouvi falar muito desse negócio de livre-arbítrio, mas na religião. Sim, meu caro, muito importante. Nós temos vários autores na filosofia que vão tratar deste assunto, inclusive aqueles que estão lá dentro da Idade Média no cristianismo. Aliás, eu diria até principalmente o próprio grande autor medieval ali da patrística, de algumas escolas, né? Trataram o livre-arbítrio com muito carinho. Então nós vamos agora, claro, obviamente, fazer um passeio aqui. Nós vamos tratar do básico, porque aqui é o ensino médio. Então, vamos tratar do básico, não vamos aprofundar tanto, não dá, deixa para a universidade aprofundar. Mas aqui nós temos que ter umas noções, tá? Um pouco melhores, obviamente, mas não tão radicais, ok? Vamos trabalhar aqui o livre-arbítrio, então, tá? Quando nós colocamos como fonte de investigação esta expressão livre-arbítrio, logo vem associado a este elemento o que nós chamamos de escolhas. Obviamente, nós já identificamos que o livre-arbítrio ele vai estar pautado naquilo que nós consideramos como as nossas escolhas. Ok? Então, veja só. Quando nós temos a possibilidade de escolher, então, olha aqui, ó, essas escolhas sendo nossas, necessariamente, tá? Existe esta ponte sempre que é importante, existe esta ligação, porque se são escolhas, nós somos donos dela, então aqui, ó, recai sobre o sujeito, sobre os nossos ombros, tá? Então aqui nós trazemos um pouco de liberdade, nós temos associado a isto, então a liberdade. Olha, é muito comum você perceber que em vários textos, livros, filósofos, pensadores em geral, cientistas, lá o que vocês quiserem, teólogos, por exemplo, também, você sempre está associando livre-arbítrio à liberdade. Então, obviamente que não é a mesma coisa, certo? O livre-arbítrio está realmente se caracterizando dentro das escolhas que nós fazemos. A liberdade ela está dentro de um viés muito mais da moralidade, tá? Que muita gente tem dificuldade de entender isso. A liberdade ela exige que você obedeça a moralidade. Quando nós estamos falando de livre-arbítrio, nem sempre nós vamos precisar disto, porque a sua capacidade de escolha ela vai abrir até a possibilidade de você escolher aquilo que não é bom. Então, tenha muito cuidado com isso, tá certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diria o velho filósofo, tá bom? Tá? Nós temos estes elementos que estão associados, mas eles não são iguais, correto? Geralmente, nós temos a associação a partir desta possibilidade de fazer escolhas, então a liberdade ela vai adentrar este processo, correto? Então, o nosso livre-arbítrio está associado às escolhas que nós fazemos, perfeito? Bom, um dos grandes pensadores que vai trazer algumas coisas para nós sobre isto é o nosso querido Santo Agostinho. Ok? Olha aqui. Tá? Santo Agostinho, ele traz para a gente uma série de reflexões sobre isto. O nosso querido Santo Agostinho vai pegar este livre-arbítrio, certo?
olha, que é uma coisa importantíssima, tá? Associando, obviamente, as nossas escolhas, ok? E essas escolhas, elas estarão dentro daquilo que nós chamamos de princípio divino, certo? Princípio divino, ok? Então, claro, necessariamente nós podemos perceber que vai exigir uma certa formatação, porque, obviamente, nós temos a religião aqui, ó, trazendo para a gente uma formatação, uma interpretação para esta condição de escolha. Então, assim, necessariamente eu preciso estar associado ao pensamento religioso, eu preciso estar ancorado, observando aquilo em que a religião ela delega e ela carrega para a gente, para que eu tome uma decisão, que eu faça uma escolha correta. E sempre eu estarei com vistas ao pensamento divino, ao princípio divino, aos elementos divinos. Aí você vai dizer assim, mas professor, então não tem escolha. Mas aí existe uma coisa importante que você precisa imaginar. Eu não vou defender o autor, mas eu vou explicar para você por que ele fez assim. Porque muita gente vai dizer, então não tem livre-arbítrio, não tem escolha, porque se o que eu tenho de escolher tem de estar junto com aquilo com que a divindade, com que o cristianismo, porque no caso aqui é a religião cristã, não é isso? E esta religião cristã é o nosso Deus monoteísta. Então, nós temos aqui as nossas escolhas que estão guiadas rumo a Deus. Essas escolhas, elas estão, olha, formatadas rumo àquilo que Deus espera de nós. Então, Deus sempre tem, né, algo conosco e espera que nós façamos determinadas coisas e outras não. Então, existe uma expectativa divina a partir disto. As nossas escolhas, elas devem preencher essas expectativas. Aí muita gente diz assim, então não tem escolha. Por que eu vou ter de preencher o que Deus espera? Mas veja só, deixa eu contar uma coisa para você que você precisa pensar. Agora ajeita aí na cadeira e pensa no que eu vou te dizer. Se Deus tivesse criado o ser humano com a capacidade de escolher qualquer coisa, o que significaria isso, meu caro? Que você poderia até escolher o mal, e Deus não fez isso. Então você precisa pensar também neste detalhe, ok? Perceba a profundidade do argumento. Eu não posso dizer que Deus me deu a capacidade de pensar, de fazer, de escolher qualquer coisa. Ou então eu teria de dizer que Deus me autorizou também a fazer o mal, e Ele não vai fazer isso nunca. Então é por isto, é por esta razão que você precisa entender que o nosso autor, ele coloca as nossas escolhas sempre obedecendo aquilo que Deus também vai ter como expectativa de que façamos para nós mesmos, tá bom? Isso é uma herança do neoplatonismo, tá, de Plotino, mas eu não vou poder me aprofundar nisso agora. Eu poderia fazer uma demonstração aqui extremamente prolixa, difícil, complicada. Não é esse o objetivo. Eu estou logo contando para vocês, fazendo o resumo da ópera logo do negócio aqui, e trazendo para que você possa entender por que este livre-arbítrio dentro deste autor é entendido desta forma, tá bom? E é interessante, você, por exemplo, que vai fazer o terceiro ano, ou você que já está saindo do terceiro ano e vai encarar o vestibular, tome muito cuidado, porque o livre-arbítrio ele é muito cobrado a partir deste autor. Tá? Nós temos uma grande possibilidade de você encontrar uma questão no vestibular, uma questão até em prova mesmo, ali durante o percurso de aula normal do ensino médio. Você pode encontrar questões sobre o nosso querido autor Santo Agostinho, que será muito bem utilizado, porque ele é um dos grandes pensadores a partir do que nós consideramos como livre-arbítrio, certo? Perfeito? Bom, mas nós não temos somente Santo Agostinho, por exemplo, tá? Nós temos também essas escolhas sendo colocadas no helenismo, um pouquinho antes. No helenismo, doutrinas helenísticas, tá? Também coloca. Nós temos em autores como Platão, Aristóteles, certo? Nós temos vários autores, porém, entretanto, todavia, nós temos
tá? Uma escola filosófica muito importante, tá? Que é o existencialismo. Ok? Olha, o existencialismo na figura do nosso querido amigo Sartre, certo? Sartre, como muita gente fala, que vai trazer também, que vai pensar, que vai nos fornecer algumas reflexões sobre escolhas, liberdade, livre-arbítrio, o que fazer da vida, tá? Daí a existência, tá? O existencialismo ele tem o foco, certo? Vamos estabelecer na existência humana concreta, tá? Na existência concreta do indivíduo. Nós já temos aulas também aqui sobre o livre-arbítrio em Sartre e no existencialismo. Você pode procurar, é só ir lá na plataforma, você vai encontrar já, tá, muita coisa colocada sobre este autor, e que o existencialismo que ele, na verdade, trabalha, vai cobrar da gente esta constituição, tá, concreta, absoluta, densa. Vamos traduzir aí um pouco pelo senso comum, é aquele ser humano com o pé no chão. É aquele da vida cotidiana mesmo, que paga boleto, que vai pegar ônibus, que sofre, que tem que fazer, né, uma série de coisas no mundo, tomar vacina, essa coisa toda, tá? É justamente este o grande foco da coisa, tá? E esta existência concreta, ela é marcada por uma grande condição. Existe um presente, na verdade, que o nosso autor vai dizer, que é delegado, ou existe um presente, que é constituinte da nossa própria essência, tá? E este presente é a capacidade de escolhermos o que fazer da nossa vida, certo? Essa capacidade de fazer escolhas, aí entramos, né, com o livre-arbítrio, é um presente dado a essa constituição deste ser humano, desta existência concreta. O próprio autor chega a dizer que nós não temos, nós não podemos, nós nunca teremos uma constituição humana fora desta capacidade, que é justamente aquela de fazermos as nossas escolhas, decidirmos os nossos caminhos, estabelecermos as nossas veredas, mas tem de ter uma conjunção adversativa. Estava muito bonito, assim, olha, agora eu posso fazer minhas escolhas, aí tu vai dizer assim, então eu posso escolher, agora eu posso escolher o que eu quero. Calma, não é bem assim a história, tá? Obviamente que no existencialismo eu não terei a mesma formatação do mundo cristão medieval, mas eu tenho uma série de considerações que eu não posso deixar de observar. Primeiro, este presente ele pode se tornar uma condenação, tá? Ele pode ser também uma condenação. Se é professor, né, ele pode condenar o ser humano. Condenar o ser humano a quê? Tá? Ele pode condenar o ser humano a ser o único responsável por aquilo que faz. Então, ó, aqui o ser humano é único, é o elemento fundamental, basilar, como se diria, né? O ser humano é o único responsável, certo? Por aquilo que faz. Tá? Responsável pelo que faz. Então não adianta ficar procurando desculpa, enchendo linguiça, ou jogando nos ombros dos outros aquilo que não faz parte e que não pertence a eles. Na verdade, pertence a nós. Se nós temos a capacidade de escolher, nós somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E aí é que surge uma grande reflexão sobre isso que o nosso autor vai fazer. Então, se nós temos a capacidade de escolha, nós somos responsáveis por essas escolhas. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade por elas. Então, temos de assumir,
A responsabilidade. Que nós sabemos que isto aqui é uma espécie de parto humano, querer assumir responsabilidade. Basta você perceber que até nas narrativas religiosas isso aqui não é muito comum acontecer, né? Se você pegar, por exemplo, quando Deus chega até Adão e pergunta por que comeste do fruto proibido, o que Adão vai dizer? Eva me mostrou o fruto. Quando Deus chega até Eva, o que Eva vai dizer? A serpente, ninguém assume. Um joga para cima do outro. Então, transferir responsabilidade é um dos esportes mais antigos da face da Terra. Tá? E é algo que nós gostamos necessariamente de fazer na maior parte das vezes. Não assumir, tá, aquilo que fazemos. E aí nós começamos a jogar para os outros. Isso leva até o nosso amigo Sartre dizer que o inferno são os outros, geralmente. Né? Nós somos muito bonzinhos, certo? Os outros é que não prestam. Nós jogamos demais a culpa nos outros. Tá? Então é necessário, se faz um imperativo, assumir a responsabilidade por este presente lindo que é a capacidade de fazer as nossas escolhas, de termos este livre-arbítrio. Ok? E aí, quando nós dizemos assim, professor, e se eu não assumir? E se eu não quiser? Eu faço e não vou assumir. Aí você vai estar agindo de má fé. Olha só. Sartre cria esta condição. Você pode agir de má fé, ou seja, não assumir a responsabilidade. Ó. Não assumir. Tem gente que não gosta de fazer esse tipo de coisa. As suas responsabilidades, certo? Então, quando você começa a querer se esquivar, tá, daquilo que é necessário que você mesmo assuma, entenda, vamos usar assim, vá digerir, vamos usar um termo aí da biologia, né? Você precisa digerir muito bem aquilo que faz, para que tenha convicção e que principalmente consiga não se esquivar das consequências. Então, você precisa assumir as suas responsabilidades. Assim, você evita agir de má fé e você age de forma, e vamos colocar um termo que ele gosta muito, você age de forma autêntica. Tá? Um ser autêntico, por exemplo, ele sempre tem a capacidade de perceber, de assumir. Ele sempre tem a condição de, conscientemente, saber projetar tudo aquilo que as escolhas dele podem muito bem trazer como consequências. Então, necessariamente, não existem grandes novidades. Tá? Se você executa, se você faz, se você pratica algo, mas não faz essa mensuração, aí você está sendo irresponsável. Tá? Mas, necessariamente, nós temos sempre a capacidade de medir todo este processo. Então, não existe inocente neste barco. Todo mundo está ali ou para naufragar ou para chegar ao seu destino. Tá? A água é a mesma, a tempestade é a mesma, a bonança também é a mesma. Ok? Mas muitos conseguem tirar do caminho esta possibilidade de assumir aquilo que precisa assumir. Tá? Então, para evitar necessariamente isso, o Sartre ele chama a atenção da gente. E outra coisa, nós temos de ter um certo engajamento. Engajamento é um processo muito interessante dentro do pensamento do autor, mas ele também é repassado para este processo das escolhas que são feitas. Obviamente, toda escolha traz consigo uma série de conceitos, elementos e consequências. É por isso que você tem que estar muito consciente daquilo que está escolhendo. Se você escolhe uma determinada orientação política, se você escolhe uma determinada religião, se você escolhe uma determinada orientação filosófica, você sabe muito bem o que vem junto, e ali você tem que estar consciente e assumir todas as características que estão ali dentro daqueles elementos que você mesmo escolheu. Tá? Mas nós vamos ficando por aqui, o assunto é muito extenso, a gente pode tentar fazer em outras, né, oportunidades, mais reflexões sobre o livre-arbítrio e a liberdade das nossas escolhas. Fica o nosso forte abraço, professor André Luiz, deixando aqui vocês com mais uma grande reflexão sobre um tema importante da filosofia. Fique em casa,
fique conosco, mas, por favor, fique estudando também, tá?